Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero mostrar subindo um banco de dados Postgres aqui na minha VPS, no meu Docker. Eu estou utilizando atualmente o Portainer para subir minhas stacks e eu tenho aqui um outro servidor que é um pouco menor que eu utilizo principalmente para testes e validações de APIs internas que eu utilizo, que eu crio, ou algumas stacks, de atualização. Então eu estou criando aqui. Eu vou criar um banco de dados Postgres para poder testar as últimas versões do NHN. Então, esse vídeo vai ser bem rápido. Eu vou mostrar aqui a minha stack, então eu já tenho aqui a minha stack preparada do Postgres. Eu já troquei aqui o nome, então eu dou aqui um Ctrl F. O que eu preciso trocar da minha stack padrão é aqui o nome do meu serviço. Então, eu tenho aqui o nome do serviço. Eu tenho aqui também o meu volume, porque eu não deixo ele em bind, então eu deixo ele realmente num volume, porque eu tenho também um script que roda de hora em hora, fazendo backups do meu volume para um bucket externo. E depois eu preciso atualizar aqui na parte de baixo, aqui, apontar que eu quero realmente o caminho do meu volume. Então a única coisa que eu preciso fazer é trocar o nome de serviço, para não ficar o mesmo nome de serviço. Então eu gosto de renomear também o meu volume, para que ele fique mais fácil de identificar. E aqui eu preciso criar uma senha, então eu vou criar aqui, utilizando um atalho que eu tenho aqui do teclado, então eu vou colar aqui e pronto, ele já criou aqui uma senha totalmente aleatória para mim, com números, letras, maiúsculo e minúsculo, 32 caracteres. Eu só não gosto de colocar caracteres especiais, porque isso às vezes acaba dando problema na hora de subir a imagem do banco de dados, tá? Então eu gosto muito do Postgres como banco. Então é importante você saber subir um banco de dados Postgres no seu Docker, com Portainer ou sem, porque você vai sempre precisar armazenar dados, tá? Então é uma stack bem simples. Eu vou agora aqui, vou copiar isso aqui, vou vir aqui no meu Portainer, tenho aqui 7 stacks já adicionadas nesse servidor, eu tenho outro servidor que tem mais aplicações e stacks, mas eu vou vir aqui em stacks, vou clicar aqui em adicionar nova, dentro do Portainer. Então o Portainer ele gerencia para mim todo o Docker, eu prefiro que fica muito mais fácil de gerenciar as aplicações. Aqui eu vou copiar aqui o nome do meu serviço, que vai ser exatamente igual aqui o nome da minha stack, beleza? Então eu rodei aqui, eu posso vir aqui e desativar esse aqui do controle e clicar aqui em Deploy. Então vamos ver aqui se ele vai rodar certinho. Já está aqui, a nossa stack Postgres teste. Vamos verificar aqui se o nosso serviço está rodando. Ele está rodando. Aqui eu estou utilizando, até legal de falar, eu não estou utilizando a imagem diretamente do Postgres, eu estou utilizando a imagem do pgvector. Então aqui eu estou usando a versão 16 do pgvector, que consequentemente utiliza a versão 16 do Postgres. Ele não é aqui uma imagem que modifica a imagem do Postgres, ele só adiciona a extensão do pgvector, porque se você precisar utilizar, principalmente eu utilizo dentro do NHN, já facilita bastante. Então eu já tenho aqui o meu Postgres rodando, eu posso vir aqui em console, eu vou vir aqui no meu console e eu vou acessar aqui a minha aplicação, meu container. Então eu vou vir aqui em SH, vou colocar aqui o Postgres, que é o nome do usuário, vou me conectar. Aqui eu já estou dentro do container, se eu der um ls, ele vai me listar aqui pastas e um monte de coisa que é do próprio container, mas eu quero acessar a instância do meu Postgres, eu quero realmente acessar os meus bancos, então eu vou colocar um PSQL, vou dar um Enter, e agora sim eu estou executando dentro do meu Postgres. Então se eu vier aqui dar um /L, ele vai listar para mim todos os bancos que eu tenho, ele automaticamente cria aqui esse template 0 e 1 e também cria esse banco aqui, o Postgres. Então eu tenho 3 linhas aqui de banco, então eu posso vir aqui agora e criar um banco que eu quiser. Então com letra maiúscula, create database, então é bem simples também de você criar um banco com Postgres. Você vê, já subi a stack, vou dar um create database, dou o nome que eu quero, então eu vou colocar assim, N8N 02, por exemplo, ponto e vírgula no final e dou um Enter e pronto. Se eu quiser aqui dar um /L de novo, a gente vai conseguir ver que ele já criou aqui pra gente. Então eu já tenho aqui meu banco do N8N. Se eu quiser criar mais um banco, se eu quiser criar uma outra versão, por exemplo, pro typebot, então eu venho aqui, você vai subir o typebot, create database, typebot, e
tá? O Enter. Então eu vou dar um /L de novo, ele veio aqui e já criou o banco para mim. Então você vê que é bem simples, com o Portainer eu subi ali a minha stack, só troquei o nome do serviço, porque eu já tenho um Postgres rodando, então eu preciso que tenha um nome de serviço diferente, um volume também diferente, e venho aqui e crio. Então se eu vier aqui em volumes, ó, eu posso desconectar, já tenho meus bancos criados, eu posso vir aqui em volumes, e eu posso ver aqui que eu já tenho aqui do meu Postgres teste. Então esse daqui é o que eu acabei de subir, e aí eu deixo separado também esse outro aqui, que são aplicações ali que eu já tá mais validado e tudo mais. Por que que eu crio ali um banco, uma instância de banco diferente? Porque se travar ali a aplicação, eu posso simplesmente resetar, ou derrubar, ou até mesmo apagar, para mim não tem problema nenhum. Então aqui a minha stack já está rodando, meus bancos já estão rodando. Vou mostrar aqui para você também como apagar, também é muito simples, apagar um banco de dados. Eu vou vir aqui novamente no console, BinSH, vou vir aqui colocar o Postgres, digita PSQL, vou dar um /L só para a gente ver que realmente ainda tem o nosso banco Typebot e N8N. Vou vir aqui, vou dar um drop database e vou colocar aqui Typebot. Eu vou dar um Enter. Aí ele só vai falar drop database mesmo, que é o mesmo comando que a gente deu, mas se eu vier aqui listar novamente, então ele sumiu, ele não está mais aqui, ó. Antes ele estava aqui e agora ele não está mais aqui no nosso banco, tá? Então é importante eu gosto bastante do Postgres, ele é bem simples, os comandos também é bem simples, para se conectar também é bem fácil, e ele também é uma imagem bem leve, não consome também muita coisa de CPU e de memória, assim como eu já testei no MySQL, consome um pouco mais. Então, é basicamente isso, eu já subi aqui o meu banco de dados e agora eu vou instalar aqui o N8N para fazer alguns testes, a versão mais recente, e depois eu vou trazer também vídeos aqui pro canal dessa versão do N8N, quero trazer um vídeo geral aqui sobre o N8N, trazendo ali para você que não tem um bom conhecimento sobre o N8N, ainda tem dúvidas, eu vou trazer falando sobre os gatilhos, os nodes e tudo mais, então fica aí no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, se tem alguma dúvida deixa aqui nos comentários, um forte abraço e até o próximo vídeo.